Esse aqui eu fecho. Pô, liguei minha câmera aqui sem querer, ó. Rapidão. Ah, beleza. Agora dá para começar do zero. Então, voltando aqui, obrigatório do uso de rádios de tipo 2,4 GHz não é bronca que elétrica tem que se preocupar, mesmo que tenha um conceito de elétrica. A equipe deverá prover meios de proteger o rádio em caso de voo sob condição de chuva. Isso daqui é preocupação de elétrica e de estruturas. Então, vai ter uma antena no avião e essa antena vai ter que ser protegida de alguma forma. Rádio tem que estar em bom estado, isso é óbvio. O receptor deve estar visível para os fiscais das inspeções de segurança. Isso daqui entra na parte de projeção. O pessoal de projeção aqui tem que estar preocupado com isso. Receptor deve estar protegido contra vibrações. Aqui, projeção e estruturas. Vai ter que prover algum meio. Geralmente pode ser uma espuma ali que você pode estar colocando no avião, onde está localizado esse receptor, e vai estar protegendo ali da vibração. Antenas não devem estar em contato com peças de carbono metálicas. Isso daqui também é uma preocupação de projeção. Entra também sistemas embarcados, porque sistemas embarcados tem uma antena específica, se eu não me engano o nome é XB, alguma coisa do tipo. Então também é uma preocupação. Então alguns requisitos de rádio controle e receptor. A gente não se preocupa com o rádio em si, se preocupa com o receptor. Aí entra em bateria, sistemas de controle de voo, sistemas embarcados. Então aqui já está englobando. Sistemas de controle de voo. Esse cara aqui envolve projeção elétrica. Sistemas embarcados é o pessoal de sistemas embarcados, não tem segredo. Aí para sistemas de controle de voo, a equipe deve utilizar apenas baterias dos tipos permitidos. Então não tem para onde fugir. Sistemas de controle de voo, as baterias são desses tipos aqui: níquel, cádmio, níquel, metal hidreto, lítio, ferro, polímero. Assim, eu não sei se vocês já tiveram contato. Apesar de ter muito tempo do Urutau, eu não tive contato assim para dizer qual bateria é qual. Mas essa bronca vocês resolvem com o aeromodelista. A pergunta dele: qual que é a bateria mais fácil de eu estar conseguindo? Onde que eu posso comprar essa bateria aqui? Dessas três aqui, qual que é mais adequado? O aeromodelista ali, que no caso é o Rodrigo, tinha esquecido de mencionar isso. Tem também outro aeromodelista, ex-membro da equipe que pilotou, que é o Davi Osório. Então são pessoas que podem orientar e indicar qual que é a melhor. Então a gente sempre pula esse NC, esse VV aqui, como eu comentei. Beleza, aí o próximo requisito: carregamento das baterias deve respeitar as normas de segurança para cada bateria. Questão de vir no manual, o manual vai te explicar como carregar a bateria, ou o teu aeromodelista vai te explicar como faz isso de forma segura. Baterias do tipo lítio-íon polímero não devem ser utilizadas nos sistemas de controle, nos sistemas embarcados, nem nas ferramentas de suporte, como exemplo starter. Se eu não me engano aqui, esse tipo de lítio-íon polímero. Então tem uma diferença aqui, ó, lítio-íon polímero e lítio-ferro polímero. Essa daqui, se eu não me engano, explode. Eu acho que é isso, explode em avião. Acho que ela não pode nem ser transportada dentro de aeronaves. Então, assim, sempre verifica, né? Tem lítio, íon. Verifica se você não vai estar comprando uma íon polímero na hora de comprar uma ferro polímero. Sistemas propulsivos. Isso daqui é no caso de motor elétrico. Motor elétrico entra em projeção. Ele é dimensionado por desempenho. O desempenho vai te dar três coisas. Vai te dar o motor, a bateria e o ESC. E ele vai te dar esses três aqui, ó, beleza. Isso aqui tá tudo dimensionado. Aí você só vai ter que encontrar a melhor forma de conectar ali na aeronave sem que isso atrapalhe a fiação já de servos motores e sistemas embarcados. Como eu estou gravando aqui, essas coisas adicionais, depois vocês anotam, fazem resumo e tal, e vão complementando com o que está escrito nos requisitos. Beleza, então caso a equipe escolha por motores elétricos em seu sistema propulsivo, a equipe deve utilizar apenas baterias dentro dos tipos permitidos. Tá aqui, ó, entrou a íon polímero, ela pode ser usada no sistema propulsivo. Entendi. Bom, isso daqui não muda o fato de que tem uma dessas lítio aqui que explode, tá?
Não sei qual que é, mas pode ser utilizada. A bateria deve ser fixada em local livre de outros equipamentos, componentes. Isso aqui é sempre uma preocupação tanto de elétrica quanto de estruturas. Carregamento das baterias deve respeitar as normas de segurança, geralmente vem no manual. Fala com o aeromodelista que ele, tipo, mano, é só fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Acabou. Não tem bronca. Beleza. Para o carregamento de baterias lítio-íon polímero, a equipe deverá inserir a bateria em um safety bag comercial. Esse safety bag está bem aqui. Ah, a gente usa essa bateria. Eu acho que sim. LipoSave. A gente pelo menos tem essa LipoSave aqui para estar guardando essas baterias. Então, esse requisito aqui para o carregamento das baterias, a equipe deverá utilizar o local de carregamento a ser divulgado na competição. Então, é porque ela é perigosa mesmo. Beleza. Aqui eles explicam o que a gente precisa fazer. Trazer baterias, reserva totalmente carregadas. É uma preocupação ali de você ter um carregador e, em termos de competitividade, faz muita diferença quando vocês comprarem a bateria para o sistema embarcado, para a projeção elétrica, ter o carregador e ter, assim, ter o carregador e mais de uma bateria, assim, ter pelo menos 3 baterias. Você voa com uma bateria ou com duas, você já tem uma ou duas reservas. É uma regra do aerodesign. Se tu tem um, tu tem zero. Se tu tem dois, tu tem um. Se tu tem três, tu tem dois. Carreguem isso pelo resto da vida do Urutau, porque isso faz muita diferença em termos de competitividade. As equipes assim que são mais pesadas, assim, competitivas e tem muito mais recurso, pelo menos que eu acho que foi da USP, os caras chegavam com 7 aviões dentro de um ônibus para competição. E é absurdo. Cara, assim, teve membro de Urutau que chegou e, cara, e se cair esse avião? Ah, mano, tem mais 6 lá dentro do ônibus. O que isso motiva a gente? Pô, os caras são pesados, né? Isso nos motiva a fazer um projeto muito mais robusto. Quando a gente sabe qual que é o nível de competitividade das outras equipes. Tem que tomar muito mais cuidado. Identificar as baterias e carregadores por meio de adesivos para evitar trocas na bancada de carregamento, tá? É uma questão de cuidado entre sistemas embarcados e projeção também. Aqui são algumas coisas que eu já não entendi muito bem. Levem baterias tipo 12 volts veicular, similar, para carregar baterias LiPo por meio de carregadores comerciais. Deixa eu ver. A utilização de garras com conector de jacaré não será permitida, sendo que a equipe impedida de carregar sob essas circunstâncias. Eu vou dar uma pausa aqui para comentar o seguinte. Aquela questão da atividade de vocês que é relacionada ao glossário, eu estou em estabilidade de controle. Aqui. Tem um glossário aqui, deixa eu elaborar um glossário com as novas palavras relacionadas à engenharia aeronáutica. Vocês peguem, eu não estou explicando aqui agora, justamente para que vocês pesquisem depois. Essa parte de pesquisa do que é cada coisa faz parte dessa integração no contexto do aerodesign. E até a forma como que eu estou lendo aqui e marcando as coisas é como se eu estivesse lendo normalmente. Então, primeiro eu faço essa leitura, vou marcando as coisas que são importantes e aí depois eu faço um resumo normal, jogo ali no Word e deixo organizado para a questão de conhecimento e consultar depois. Depois vem esse Arm Plugs aqui, então uma coisa nova, mas ele já sempre te dá uma imagem aqui de referência do que é um Arm Plug. Então, aeronaves que utilizem motores elétricos devem utilizar um dispositivo removível estilo Arm Plug para acionar ou desligar o abastecimento de motor. E aqui vem um ponto. Quando eu comentei anteriormente que o pessoal de elétrica faz dimensionamento ESC, motor e bateria, uma coisa que tem que ser questionada também é se esses requisitos relacionados à instalação, né, no caso ARM plugs, estão sendo cumpridos. Então é muito fácil o cara ir lá, somente dimensionar, estar meio por fora do regulamento da competição e esquecer de utilizar esse ARM plug no momento que ele é utilizado. Aí chega uma bronca ali na parte de elétrica, porque o dimensionamento do motor elétrico está em desempenho, aí do nada não, no relatório de projeção elétrica tem que ter algumas análises de motor também. E lá você mostra o teu esquemático e questionar
o pessoal da comissão questiona, cadê o arm plug, cadê a questão de segurança aqui? Então, está relacionado a motor elétrico aqui, mas também é sempre um... Se está relacionado com elétrica, também é bronca de alguém. Se envolve uma parte de potência, entra primeiro em projeção. Então, requisito. A parte fixa do dispositivo de segurança não deve possuir mais que um condutor macho. Isso daqui eu não sei explicar muito bem para vocês, não. E deve estar em local visível em uma distância segura do plano da hélice. Aqui é um pouco mais de bronca, é uma discussão ali de sistemas embarcados. Recomendo falar com estruturas e também com aeromodelistas. Eles sempre sabem explicar para vocês o que está escrito aqui, porque no aeromodelista tem bastante essas coisas de regra de como montar as coisas, e eles sabem isso daí tudo decorado. Instalação de volt-watch e chave ligar e desligar para sistemas de controle. Sistema de controle, lembrando que é projeção elétrica, volt-watch on-off, entra também em sistemas embarcados, se eu não me engano. Volt-watch, receive battery monitor. Cara, esse negocinho aqui é uma telinha que mede a tensão da bateria em tempo real. Aí ele mostra no visor para ti. Aí você tem que colocar isso de forma visível na aeronave. A aeronave deve voar com o volt-watch instalado e ativo. Então, aqui entra uma questão de preocupação também, que isso aqui é algo que é visível na aeronave, que vai estar sujeito à chuva, e é uma parte eletrônica, porque a gente pode acabar tendo que voar em chuva. Então tem que ser protegido de alguma forma. O volt-watch deve estar ligado diretamente na bateria, antes de reguladores de tensão, caso exista, e fixo na aeronave, sempre que a bateria estiver ligada. Então, questão de instalação também deve estar visível para que a carga da bateria seja verificada imediatamente. O volt-watch deve ser comercial. Tá, isso daqui, por que isso daqui é importante, né? Porque se acabar a bateria, o avião cai. Sim, sistema de controle de voo. O avião cai por quê? Não é porque o motor parou de funcionar, porque o piloto não vai conseguir mais controlar o avião mesmo. E aí vai lá o fiscal e vê que a bateria está baixa, como que ele vai alimentar os servomotores que vão controlar o avião? Aí beleza, caso a equipe utilize um receptor com medição de tensão integrada e visível pelo rádio, os requisitos serão considerados cumpridos. Cara, eu não sei explicar muito bem isso daqui em termos do que é usado e o que tem disponível no mercado. Então mostra aqui para o aeromodelista que provavelmente ele vai saber te dizer o que é. Aeronaves com motor elétrico deve possuir uma bateria dedicada ao sistema de propulsão, separada da bateria que alimenta a superfície de comando. Muito importante isso daqui. Então, aqui entra a projeção elétrica, superfície de comando aqui, que é o que está sendo controlado pelos servomotores, é bronca de vocês. Então tem que ter uma bateria separada, motor e sistema de comando. E essas baterias têm que ter um local para estarem colocadas. Então, vocês têm que ter em mente que durante o projeto é muito importante ter integração com a área de estruturas, porque se o cara de estruturas não sabe que tem que colocar 3 baterias e ele acha que tem que colocar só 2, vai ter bronca depois. Aeronaves que utilizam motor elétrico, volt-watch obrigatório apenas para a bateria que alimenta a superfície de comando. Beleza. A carga disponível na bateria do sistema motopropulsor de responsabilidade da equipe. Então, aparentemente aqui, o que a gente conclui, pelo menos que eu vejo, é que eles têm mais preocupação com a controlabilidade da aeronave, em termos de tensão. Eu tenho que ter ciência de que eu tenho tensão suficiente para alimentar meu controle. E eles têm menos preocupação com o sistema de propulsão, o motor elétrico. Então, ele está dizendo aqui, ó, obrigatório apenas para a bateria que alimenta a superfície de comando. Então eles não têm tanta preocupação aqui com o motor elétrico. Se o motor elétrico funcionar e você ainda tiver controle da aeronave, você consegue planá-la. É exatamente isso para a aeronave que tem propulsão motor elétrico. Não tem obrigatoriedade. Aqui o que é um exemplo de volt-watch, né? Lítio-cádmio. Para baterias LiPo. É LiPo? É. A aeronave deve ter uma chave on-off para receptor e servos. Não tem segredo aqui. Tem que ligar e desligar. A opção da chave on-off para motores elétricos de aquisição de dados fica a critério da equipe, mas é bom ter, eu recomendo. Para que caso você queira verificar. Assim, todo sistema tem que ter ligar e desligar.
Então tu quer testar ali rapidinho, tu liga o sistema embarcado e depois desliga, para não ficar consumindo bateria o tempo todo. Assim, o Urutau sempre usou essa chave on-off aqui para sistema de aquisição de dados. Fixação de componentes críticos não é problema nosso, mas a gente tem que se preocupar com o motor. Estrutural não é problema nosso. Fixação da carga paga também não. Deixa eu ver aqui. Parafusos metálicos, porcas autotravantes ou frenadas. Esse daqui é bronca de estruturas. Projeção elétrica tem que ter um certo tipo de preocupação. Chegar com o pessoal de estruturas e perguntar, cara, eu tô com o motor elétrico aqui, eu tenho que instalar, como que a gente vai estar fazendo essa fixação? Então essa é a preocupação que vocês têm que ter nessa parte de motor, projeção. Todos os itens devem estar bem fixados, no caso motor, no nosso caso. Deixa eu ver se fixação não deve ser utilizada, elástico, borracha, que... não pode pular aqui. Visibilidade das ligações estruturais. Cara, talvez projeção que se preocupe um pouco é justamente você não esconder do jurado como que está a parte estrutural interna da aeronave. Mas não é muito bronca nossa não. Hélices a gente pula, não é problema nosso. Hélices spinners também não, a gente pula tudo isso daqui. Material explosivo, assim, não sei se vocês querem usar material explosivo, mas não é para usar, tá? Superfície de comando, beleza, eu acho que aqui range points deve conforme a envergadura de cargas atuantes. O que acontece? A superfície de comando, ela controla a aeronave. Ela controla a aeronave a partir do comando do piloto. O piloto manda um comando via comunicação lá, não sei qual que é. Chega na aeronave pelo receptor. Esse receptor vai transmitir essa informação até o servomotor, que vai atuar e movimentar a articulação que está na superfície de comando. A preocupação de vocês é em relação ao servomotor e à linkagem. Vocês têm que ter uma preocupação aqui com esses range points também, dimensionamento conforme a envergadura e as cargas atuantes na superfície. Tá? Então isso daqui entra em projeção elétrica. Vocês não têm que se preocupar em dimensionar a superfície, vocês têm que se preocupar em como que está sendo a ligação estrutural. No manual de boas práticas, eu acho que a gente vê isso daqui com mais detalhes. Superfície de comando deve estar bem fixas na aeronave. Não é bronca assim, nossa, de estruturas. Deixa eu ver. Fita adesiva, não. Também não. Aqui, acho que é só estrutural mesmo, a gente pode pular. Dimensionamento escolhe dos servos atuadores. A gente chama de servo atuador, servo motor. Eu acredito que essas denominações não estejam erradas. Provavelmente tem uma mais correta, servo motor, servo atuador, mas eu não sei qual que é. Mas isso daqui já é responsabilidade pessoal de projeção projeção elétrica, exatamente. Então esse cara aqui é justamente todo o processo que eu descrevi nessa atividade, primeira atividade de projeção, que é dimensionamento de servomotores. E aqui tem todo o detalhamento de como que eu penso que é o dimensionamento. Então aqui já entra uma atividade bem prática do que deve ser feito, pessoal, de projeção. A análise teste deve ser apresentado no relatório de projeto. Então, esse relatório é justamente o que compõe a competição de projeto. São duas competições, a de voo e de projeto. A de projeto é relatório e apresentação oral. E essa competição de projeto, parte de elétrica, é dividida no relatório de sistemas embarcados e de projeção elétrica. Tem essa divisão. A equipe está dividida porque o regulamento traz essa divisão também. Então, tem dois relatórios de elétrica. Deve-se demonstrar que esses servos estão adequadamente dimensionados e são capazes de suportar, sobrepujar certa margem as cargas aerodinâmicas que o avião está submetido durante o voo, bem como as cargas de pouso e decolagem. A preocupação de projeção aqui é a seguinte: tem que saber se o servomotor está conseguindo gerar torque suficiente para movimentar aquela carga máxima que a superfície está submetida. Depois vocês pegam essa parte em específico e escutam e anotam, tá? Mas a preocupação. E projeção também vai se preocupar
se a bateria que está alimentando esse servo é capaz de fornecer potência suficiente para ele conseguir gerar a movimentação da carga máxima atuante ali na superfície de comando. De novo, vocês veem aqui, anotem isso aqui, tá? Também nessa parte da atividade eu menos me preocupei bastante nos testes. Bom, rever isso daqui é importante. A tensão nominal dos servos deve ser compatível com a tensão da bateria. Então, a tensão do servo é 5 volts, vai colocar uma bateria de 5 volts, é isso. Originalidade de servos atuadores é importante, todos devem ser comerciais, ele já dá umas marcas aqui bacanas. Fala com o aeromodelista, o piloto, que ele já vai te dar um bizu aqui, onde que compra, tá? Onde compra barato. Ele sempre tem fornecedor, conhece amigo e tal. Eles sempre ajudam muito nessa questão que envolve mais aeromodelismo. Servos atuadores não devem ser modificados ou terem partes removidas. Assim, não é para abrir um servomotor e querer mexer ali na engrenagem, não. Que não é um componente eletromecânico e a gente só sabe mais de elétrico. Beleza, até aqui tá tranquilo. Para vocês. Eu tô lendo como se eu estivesse aprendendo também aqui. Posso continuar? Beleza. Requisito de cablagem. Problema de projeção elétrica. Dimensionamento aqui é a fiação, tá? Essa fiação de tudo. Ele dá sistemas eletrônicos. Então, o primeiro momento que está usando esse termo aqui, sistemas eletrônicos, então é para todo mundo. É sistemas embarcados, é para projeção elétrica, vai entrar FPV, vai entrar... Pô, esqueci o nome dos outros. A gente vai ver ainda. No caso de extensões fabricadas pela equipe, observar os seguintes requisitos, exceto circuitos de motores elétricos. Todas as conexões de sistema de comando deverão ser feitas com conectores macho e fêmea. Assim, é só o macho e fêmea que coloca lá, que nem tomada. Caso a aeronave possua um ou mais motores elétricos, daqui é uma bronca maior, que entre projeção e desempenho também, e a gente, o Urutau não tem experiência de estar fazendo aqui essas aeronaves bimotores, tá? Se é um motor monomotor, aí começa bimotor, quadrimotor, sei lá, conforme vai aumentando o número de motores. O uso de solda é permitido em seu respectivo circuito no caso de impossibilidade de conexão macho-fêmea. Então eu só posso soldar ali se eu não conseguir colocar o macho-fêmea. Nesse caso específico, é obrigatório o uso de isolamento seguro adequado. Turbo termorretrátil, tá? Isso daqui vai perseguir o pessoal na parte de cablagem. É muito importante usar esse turbo termorretrátil. Bem como descrição do relatório técnico de dimensionamento da solda e seu respectivo processo de confecção. Geralmente não precisa não, mas a gente não vai deixar de passar por aqui. O uso de solda de circuito de comando receptor é terminantemente proibido. Soldas de má qualidade julgadas pouco seguras poderão barrar na expedição de segurança. A ideia geral que essa observação traz é a seguinte, cara, se tu vai soldar alguma coisa e isso está relacionado à cablagem, não faz isso. Vai dar problema. Então, a solução provavelmente sempre vai ser a mais cara quando estiver relacionado com o cabeamento da aeronave. Mas o bacana é que eles recomendam já o tipo de conector, módulo de 3 vias, ou equivalente. Os fios recomendados para confecção de estação de serviço são do tipo WG24 ou WG26 não rígido e filamentado. Aí, fiação desencapada, fiações de isolamento esmaltado não devem ser utilizadas. Desencapado é normal, que a gente consegue entender, o fio de cobre nu, sem isolamento. Eu não sei o que é isso. E ou fiações de isolamento esmaltado, eu não sei o que é. Retirada de carga rápida não é problema nosso, mas eu explico lá. Vídeo de pouso e pesagem obrigatório em outras fases de voo não é problema nosso. Isso daqui entra em aspectos gerais da competição, que está bem aqui. Aí é interessante só para saber. Esse slide aqui vocês veem quais são os aspectos gerais que a gente tem que fazer. Tá? Mas já está explicado ali nos slides. Então aqui pula tudinho. Regular pula, não é problema nosso. Deixa eu ver aqui a 7. Beleza, classe Advanced. Vocês já viram aqui que não, o spoiler já tem sistema de embarcado. O negócio começa a ficar mais elétrico.
Beleza. Ah, aqui. A gente tem pós-graduação também na competição. Acho que a Amanda comentou com vocês. Então, em 2017, quando a gente estava competindo, já tinha sistema de aquisição de dados e a gente tinha um membro que era muito bom assim na elétrica em si, que era o Jacobus. O cara era holandês, pô. E aí ele foi trocar ideia com o pessoal do ITA, eu acho que ele estava no mestrado já naquela época. E assim, ele trocava ideia com os mestrandos lá, mas é porque o cara era muito bom, pô. Eles discutiam assim as soluções na parte de elétrica que eles tinham implementado. Então é importante vocês darem o melhor de vocês para fazer esses estudos aí na parte de elétrica, implementação, para que vocês possam extrair também o máximo possível da competição. Quanto maior o nível de vocês, mais vocês conseguem extrair da competição. Aqui, essa parte de comprovante de matrícula, segundo semestre letivo, tá? Isso aqui é o pessoal de gestão que vai estar pedindo de vocês depois. Motor. Motores a reação e turbinas não devem ser utilizados. Isso aqui explode. Se você é um aluno da graduação, provavelmente vai explodir. Ou seja, podem ser utilizados, que é interessante, motores com injeção eletrônica a 4 tempos, metanol, etanol, com motores elétricos e outros. A Advanced dá uma boa liberdade aqui em termos de motorização. Tem muitas soluções aqui. E eu estou falando de motor mesmo que esteja relacionado a desempenho. A gente vê aqui, eu não sei quais são todos esses motores, mas que injeção eletrônica, motores elétricos e pode envolver aqui vocês. Então, se por acaso, algum dia no futuro, vocês tiverem uma solução que envolva um motor de injeção eletrônica ou qualquer outro que seja motor elétrico e que esteja aqui dentro, e principalmente que não seja reação, tá dentro da competição. Documentação do fabricante de motor escolhido, que problema de desempenho. Mas projeção elétrica tem que ter um cuidado também. Um relatório descritivo acerca de modificações do motor, não é problema nosso, então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Motores elétricos, a documentação técnica descrevendo a bateria deve ser submetida ao site juntamente com o relatório. Caixa de transmissão, correios e não é problema nosso. Aí entra sistemas embarcados. A gente viu bastante ali em cima motorização, sistemas de controle de voo, muito de projeção elétrica. Sistemas embarcados. A aeronave deve possuir um sistema embarcado, capaz de medir e gravar 2 parâmetros de grupos distintos da tabela da seção 8.10.5 e gravar o tempo de voo conforme abaixo. Uma coisa de cada vez primeiro. Tem que ser obrigatório. Tem que ser gravado o tempo em segundos. E aqui está toda a descrição de como esse parâmetro deve ser apresentado. Beleza, então a gente já tem um tempo. Aí fala o seguinte, medir e gravar 2 parâmetros de grupos distintos. E atenção, que não é só medir, ou seja, medir e transmitir em tempo real. Isso tem que ser gravado. Vai ter um cartão SD na aeronave, eu acredito que seja a melhor solução, que vai estar armazenando dados em tempo real, ou seja, vão estar sendo gravados e depois você vai retirar e entregar isso para a competição. Vamos pular aqui para essa tabela 8.10.5. Bicho, cadê? 8.10. Nossa, tá lá embaixo. Mas vamos pular para ela, que é para a gente ver. Ele fala o seguinte: a gente tem que pegar pelo menos 2 parâmetros de 2 grupos distintos. E os parâmetros que a gente tem são, primeiro aqui, ó, weight on wheels. É um dos mais fáceis de estar adquirindo e ele só está dizendo se o avião está em solo ou não. Então, geralmente, utiliza o sensor ultrassônico para identificar ali se a aeronave está em solo ou não. E o ultrassônico vai ter uma distância máxima em que ele vai estar emitido 1. Esse 1 ou 0 vai estar indicando presença ou não de uma superfície plana na frente dele. Se a superfície plana fica muito distante, ele vai começar a emitir um bit 0. Por isso que a unidade aqui é bit. Ou seja, provavelmente... como é que está escrito aqui? Indica se o avião está em solo, 0. Ou em voo, 1. Verdadeiro em voo, falso em 0. Então é bem tranquilo aqui. Próximo parâmetro tranquilo aqui, que eu acredito seja tranquilo de pegar, seja a velocidade e o valor da altitude e pressão. Se eu não me engano, tem sensor de temperatura que já dá esses valores aqui de altitude e pressão. Altitude e pressão, eu não sei explicar muito bem, mas o que acontece é o seguinte. Se a gente pegar
a altura do voo da aeronave, do chão até... Deixa eu fazer um desenho aqui. Não, isso aqui não é desenho, aqui, desenho é pente. Então aqui a gente tem um solo e o avião vai estar voando a uma dada altura. Ele vai estar voando a cerca de 20 metros aqui, tá? A 20 ou a 30 metros de altura em relação ao solo. Porém, em termos meteorológicos, existe uma variação da chamada altitude. E a altitude ela vai ser em função de densidade, de temperatura, de viscosidade do ar. Essa altitude é chamada altitude-pressão. Vou escrever aqui de novo. Para a competição tem como valor máximo de 1.500 metros. Então a gente vê que tem uma diferença bem grande. Então a altura em relação ao solo é de 20 a 30 metros. A altitude-pressão, que é em função de parâmetros de temperatura, densidade, são valores altos. Bem, quando comparados a esse daqui. Opa. Tá. 1.500 metros. E outro detalhe que isso daqui é em relação ao nível do mar. Então, uma comparação relativa ao nível do mar. Então, se você estiver do lado do mar, esse valor vai ser 0. Se você começar a aumentar a sua altura em relação ao solo, esse valor aqui, de altitude e densidade, vai variar. Porém, pode ser que você em 20, em 30 metros esteja com uma altitude e densidade de 100 a 200 metros. Então, é isso que é a altitude, ou altitude e densidade, não, altitude e pressão. Barométrica em pés. Preferencialmente, a altitude deve ser medida em relação à pressão de 1013. Eu não sei explicar muito bem como que isso funciona, tá? Essa é a questão de medição. E se algum de vocês quiser bizu, eu sempre uso atalho, tá? O atalho serve para servir de atalho. Então, cara, se vocês dominarem isso daí, é muito bacana para a vida de vocês. Velocidade aerodinâmica calibrada é a velocidade, pô. Coloca um chamado tubo de Pitot. Então, passa um ar ali dentro do tubo de Pitot, ele verifica a diferença de pressão dinâmica, estática, não sei muito bem, e aí obtém a velocidade. Você transforma essa velocidade em metros por segundo. GPS, não tem muito segredo aqui. São os dados X, Y, Z. Tem um GPS que eu acho muito bacana, que é o MPU 6050, porque ele vai te dar tanto X, Y, Z em posição de GPS, quanto, deixa eu ver aqui, essa proa magnética aqui, 0 a 360 graus, proa magnética, esse daqui. Deixa eu ver, isso daqui, supondo que isso daqui seja o avião. Esse triângulo aqui é o avião. E aqui, deixa eu ver. Não vou usar. Então o avião está indo reto aqui em direção à seta. Se o avião virar um pouco para cá, deixa eu ver se consigo utilizar isso daqui. Não, não dá para fazer. Proa magnética é só esse círculo aqui, é o chamado azimuth. Ele varia de 0 aqui à direita até dar a volta de 360 graus. Então o bico do avião está apontando, no caso, para 90 graus. Se esse bico estiver apontando para cá, acho que mais ou menos por aqui, vai ser 45 graus. Isso aqui que é a proa magnética da aeronave. Então, você tem esse plano aqui, é como se fosse a Terra, e aí ele vai estar apontando em uma dada direção em graus. Então vai de 0 a 360, deve ser utilizado para definir o trecho de medição da velocidade. Eu não sei muito bem desse negócio aqui. Esse termo de definir o trecho de medição de velocidade. Só que tem alguns aqui que já são tranquilos de obter. Não precisa obter todos, mas o foco é todos. Porque os caras mais avançados obtêm todos. Deflexão de aileron, leme profundor, superfície de controle. Eu não sei como que obtém esses valores aqui. Eu sei que tem a ver com PWM, mas não sei muito bem como é que funciona. Fator de carga em Z. Foi mal, olha. XYZ de GPS não é MPU 650. Eu confundi com o que é utilizado para medir o fator de carga em inclinação. Vou pegar aqui, esses aqui. Esse atitude, θ, φ, o fator de carga em Z pode ser obtido por um MPU 650, que é um giroscópio, e aí com ele você consegue obter esses ângulos. RPM aqui tem um bizu para obter a partir do próprio WESC, só que eu não sei como funciona, aí você fala com o aeromodelista. Ângulo de ataque e ângulo de derrapagem da aeronave. Eu não sei como obter isso daqui.
Teria que pesquisar ou falar qual era o modelista, tá? Então tem que conseguir, no geral, sentar e conversar. Quais são os parâmetros? O pessoal de sistemas embarcados vai sentar e conversar. Quais são os parâmetros que a gente quer gravar? É o O, o HP, quais são os dois grupos e os dois parâmetros que a gente vai gravar? Que é obrigatório, isso daí. Vamos voltar para cá. Se você não conseguir gravar, a pontuação é zerada. Só isso, né? A medição do sistema deve ter a amostragem mínima de 10 Hz para todos os parâmetros obrigatórios. Isso aqui é importante. Não sei explicar muito bem como que faz, mas acho que é a frequência, amostragem mínima. Já paguei sinais de sistemas que envolvem isso daí, mas eu não sei como que funciona na eletrônica. Beleza. Aí tem um arquivo texto também que vai ter que ser gerado. Então lá em cima eu comentei que tem que medir e gravar. Essa gravação vai estar no arquivo texto, que é o output. Então o arquivo txt mesmo vai estar com todos os parâmetros obrigatórios e requisitos organizados em colunas conforme a tabela, sendo uma coluna separada por um tab. O que isso está te dizendo? Ele vai querer pegar o teu txt, dar um Ctrl C, jogar no Excel aqui, do teu txt direto para o Excel, e o tabeamento já vai, o tab entre cada um dos parâmetros já vai dividir aqui, jogar direto com todos os parâmetros divididos. Então aqui vai ter velocidade, altitude de pressão, as reflexões de superfície de controle. Isso que ele está te dizendo. Eu não sei exatamente como faz isso, mas já foi feito pelo Brutal. Novos parâmetros devem ser os mesmos da tabela do requisito e seção. Devem ser exibidos na primeira linha do arquivo. Na segunda linha deve constar as unidades, também como tabela. Na terceira linha, adiante devem ser apresentados. Então, para usar o mesmo nome que está lá naquela tabela. Então, deixa eu ver, coluna 1, acho que seria parâmetro tempo, né? Ficaria em tempo e embaixo unidades. Depois valores aquisitados. Não deve haver nenhum tipo de pós-processamento nos dados de voo fora da aeronave. Então, terminou o voo, tirou o SD e entrega o pessoal da comissão. Acabou. Tem nada que ficar visualizando ali se o dado está bacana ou não. Os dados devem ser exportados e passados pela comissão técnica por um equipamento USB como pendrive, por exemplo, ou cartão de memória SD. SD eu acho melhor, porque é menor que um USB ali. A não ser que você tenha uma forma de transferir, né? Pega o USB, conecta ali no sistema embarcado, conecta no notebook do cara da comissão e aí faz a transferência de alguma forma. Eu acho mais fácil o cartão SD. Deve ser projetado e construído pela equipe. Isso daqui tem que ser. O que ele está dizendo? É original esse negócio. Você não tem que comprar um feito e colocar ali e embarcar na aeronave. O sistema de aquisição e transmissão deve possuir componentes encontrados comercialmente, porém não deve ser um pacote completo vendido comercialmente. Sistemas programados com placas Arduino, por exemplo, podem ser utilizados. Então, sim, você pode pegar o teu Arduino, programar, colocar todos os scripts lá dentro. Eu acho que o Arduino Mega aguenta. Eu acho. Coloca um Arduino Mega lá para fazer o teu sistema de aquisição de dados e tá aí, dá lá. Só que o sistema feito pelo Arduino não vai ser robusto. Você vai estar trabalhando com muitos jumpers ali para estar conectando sensores. Então, para o teu sistema ser robusto, em outros termos, ser confiável, você vai ter que projetar uma placa, fazer o desenho todo do esquemático dela, mandar fabricar, vai vir da China, você vai estar com os componentes lá, projeta tudo. Você fez ali, dá para fazer pelo Altium e pelo Proteus. Acho que o Proteus é mais profissional, nunca usei Pô, foi mal, o Altium é mais profissional, e o Proteus eu nunca usei, é isso que eu quis dizer. Então, da forma mais correta possível, para que vocês consigam extrair, ser o mais competitivos possíveis, na verdade, tem que fazer a própria placa de vocês. Ao invés de utilizar, jogar um Arduino lá, um ESP32, por exemplo. Mas dá para usar, por exemplo, os microcontroladores que o microcontrolador que tem no Arduino. Vai ter um ATmega lá dentro, o ESP32 tem, pô, não sei qual que é o microprocessador controlador que deve ter lá. O sistema deve possuir uma bateria de alimentação própria e não deve possuir nenhuma conexão de alimentação elétrica com o sistema de comando da aeronave. Então, aqui é a divisão clara entre projeção e sistemas embarcados. A alimentação de cada um deles é própria. A bateria do sistema embarcado também deve cumprir com os requisitos de seção 6.12.
tá, beleza. O sistema deve ser integrado com a aeronave, não devendo ser retirado da aeronave após o voo, sendo contabilizado com o peso do vazio da aeronave. O que ele está te dizendo? Tua aeronave, toda a estrutura dela que faz com que ela voe, que é a asa, fuselagem, penagem, aquilo que caracteriza uma aeronave, vai ser somado e sem carga e sem suporte de carga é peso vazio. Quando você acopla o sistema embarcado ali na aeronave, o peso desse sistema embarcado vai contribuir para o chamado peso vazio, ou seja, é um constituinte da estrutura da aeronave. Então a gente nunca tira isso daí para fazer a pesagem da aeronave. A pesagem tem que considerar o sistema embarcado. Detalhes do sistema, bem como seu princípio de funcionamento, deve ser descrito no relatório de sistemas embarcados. Aqui a gente tem a primeira menção ao relatório de sistemas embarcados. Ele ainda não mencionou aqui, pelo menos eu não sei se eu deixei passar, o relatório de projeção elétrica, mas aqui tem outro nome, tá? O relatório de projeção elétrica que eu comento, aqui vai ter outro nome. Missão de reconhecimento. Essa bronca aqui já começa a ficar mais pesada. Então ali era o que vocês veem em eletrônica, sistemas microprocessados, microcontroladores, microprocessadores, conversão de dados, fazer placa e tal. Agora a missão de reconhecimento é uma missão extra, como ele já diz aqui, e ela vai servir para obter uma pontuação de bonificação. Então tem que capturar um alvo em solo durante um voo através de uma câmera embarcada. Vai tirar uma foto de um alvo em solo. Beleza. Um operador de vídeo integrante da equipe pode guiar o piloto para que se faça com que a aeronave sobrevoe o alvo. Depois a gente vou finalizar isso daqui e a gente fala sobre uma solução para isso. De forma que possa enquadrar a imagem a ser capturada, através do auxílio de uma mídia que mostre em tempo real o vídeo durante o voo. O operador de vídeo poderá se utilizar de qualquer tipo de display portátil, smartphone, tablet, notebook, capaz de exibir imagens enviadas pela câmera, por exemplo, através de uma conexão Wi-Fi do dispositivo, através da conexão mobile via receptor. Tá, ficou meio rebuscado aqui. Tá dizendo o seguinte, tu tem que tirar foto de um alvo. O piloto está pilotando, ele vai ter que passar por cima desse alvo, e ele vai precisar de um auxiliar que vai dizer para ele, vai mais para a direita, mais para a esquerda, algo do tipo, para que ele possa passar por cima do alvo, e o operador de vídeo, que é esse integrante aqui da equipe, vai apertar um botão para tirar a foto da imagem que está em solo. É isso que essa missão está propondo para você. Existe uma solução que é muito bacana, que é você pegar as coordenadas, eu acho que ele vai dar aqui, vou comentar, talvez depois, mas pegar as coordenadas na qual está localizado o alvo para a foto ser tirada. A comissão técnica disponibiliza esses dados aí. Você vai lá, pega esse dado em GPS, coloca ali no teu programa de direcionamento, e aí vai ter uma proa magnética. Pô, a proa magnética tá nesse desenho bem bosta que eu fiz aqui. Então, aqui vai ter, por exemplo, você pegou as coordenadas, aí tá apontando bem pra cá o teu... Deixa eu colocar azul aqui. Azulzinho. Então, supondo que esteja bem aqui, você tem que orientar o piloto para que ele vá para a direita. Para que isso daqui rotacione para a esquerda e aí você possa passar por cima aqui do alvo. Essa daqui é a solução tipo, isso daqui é o que tem que ser feito. Você tem que ter uma forma de referenciar o ponto que tu vai tirar a foto para o teu piloto. Só que em 2019 a gente não tinha isso. Aí o que acontecia? Passava perto, eu falava pro Rodrigo, mano, vai um pouco mais para a esquerda, para a direita. Só que isso é muito subjetivo, então a melhor forma é você conseguir guiar com base numa referência nas coordenadas. Você tem as coordenadas do negócio, você sabe exatamente onde ele está. E dá a medida certa para o teu piloto. Eu acho que existem equipes que até chegaram a deixar de uma forma bem clara para o piloto, enquanto ele estivesse pilotando, qual era a posição do GPS. O ideal é pegar essas coordenadas e passar de alguma forma para o piloto. E aí, atualmente, eu ainda não deleguei certo isso daí para ser desenvolvido por alguém. Então é algo que eu ainda estou vendo para que eu vou passar. O alvo será representado por um quadrado ao lado com medida de aproximadamente 1 metro, contendo um código QR. O código será representado um texto curto que deverá ser decodificado pela equipe. Beleza, eu falei, agora eu lembrei. A gente tem um projeto já pronto disso daqui, aqui no nosso Trello de elétrica.
bem aqui. FPV está aqui. Link repositório. Tem um PowerPoint. Um projeto que já foi elaborado pela Maria. Foi num PAIC. O que eu apertei aqui? Aí. Ó, desenvolvimento de um sistema de processamento de imagem para leitura de código de resposta rápida a partir de imagens obtidas em voo de aeronave de pequeno porte. Um nome grandão. Tá? Não sei se vocês já tiveram aula com Josias, mas esse cara aqui é o melhor professor de elétrica. Tá? E aqui, ó, ela explica tudinho o que é o QR Code, quais são os parâmetros que são dados nele. Eu não cheguei a estudar exatamente, mas a gente tem já desenvolvido. Inclusive tem a parte de testes aqui de leitura e reconhecimento do QR Code. Então ela propôs um QR Code aqui, fez os testes de aquisição, só que isso daqui é menos de 10 ou menos de 20 metros. E aí ela faz o processamento digital do sinal aqui. Eu não me lembro qual que é o resultado aqui. Eu teria que conversar para ela para saber exatamente o que ele traz como resposta. Mas essa parte aqui dessa missão de reconhecimento já foi desenvolvida. A decodificação poderá ser feita automaticamente pelo sistema embarcado da aeronave e apresentada no pós-voo sem pós-processamento ou captura pela câmera escaneada durante o pós-voo. Tá? Você tira a foto, essa foto fica armazenada, ou tu tira a foto ali no teu computador já dá para o jurado. Não tem que ter esse pós-processamento não. Então, sempre ter esse cuidado aqui. Tu não pode se for tirar uma foto ali com o computador na tua frente, tu tira essa foto, mas o jurado vai ter que estar do teu lado. Chama lá, aqui ó, vou tirar foto durante a missão de reconhecimento aqui do QR Code. Aí você, beleza, ele fica ali do teu lado, tu tirou a foto, tu passa para ele do teu lado. O operador de vídeo deverá se postar próximo ao piloto e guiá-lo verbalmente para que este comande a aeronave para sobrevoar o alvo. Em 2019 a gente fazia por rádio. Foi bem merda. Para facilitar tal atividade, serão dispostas duas linhas retas perpendiculares dos dois postos da caixa de forma a orientar o alinhamento da trajetória na direção ao alvo. Cara, isso daqui é novo, tá? Em 2019 eles não fizeram isso daí não. Foi muito difícil. Eles davam uma piscina com 4 alvos de QR Code. Não, com 4 alvos de imagem aleatória. Não era QR Code ainda. QR Code. Mas não tinha cadê essas linhas retas, não, para que você pudesse guiar. Era tipo assim, se o avião passasse um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, vai um pouco mais para a direita, mas só que esse pouco mais ali o piloto não vai conseguir entender. Esse daqui é novo. A equipe deverá embarcar uma câmera capaz de capturar imagens em solo. A imagem só deve ser decodificada durante o voo, capturada para tratamento durante pós-voo. Antes da decolagem, a equipe deverá optar por qual forma de operação na missão de reconhecimento irá utilizar. Traduzir o QR Code em voo através do sistema de embarcado. Isso aqui é o que a gente chama de processamento digital de sinais, é o PDS. Aqui já entra uma aplicação mais específica, processamento digital de imagem, que é uma aplicativa de elétrica. Ou a operação é pós-voo, através da imagem capturada, e informar o fiscal na pista qual opção foi escolhida. Tá? Então, cuidado aí para o pessoal de sistemas embarcados. No mínimo uma imagem, no máximo 5 imagens devem ser capturadas durante o voo, de forma automática pelo sistema ou manual pelo operador de vídeo, e gravadas em memória embarcada na aeronave ou em dispositivo em solo. Então, sem segredo aqui também, o piloto não deve desviar o olhar da aeronave com finalidade de observar o display do vídeo enviado pela câmera, se aplicável. Então, isso exclui completamente essa visualização do piloto por parte do visor. E tem que ter aquele cara que vai estar guiando ele. As imagens capturadas deverão ser armazenadas em memória flash embarcada ou em dispositivo em solo. As imagens devem estar congeladas possuem um formato BMP, PNG, GIF ou JPG. Não manjo muito disso daqui não, mas é como tem que ser feito. O texto traduzido deverá ser armazenado em memória flash embarcada, beleza. Ah, tá, agora eu entendi. É um texto que está dentro do QR Code, ele está fazendo processamento digital da imagem e essa imagem está sendo convertida em texto.
Entendi. Eu pensava que era uma imagem. Eu comentei sobre PDI, mas não, TXT. Não tinha prestado atenção nisso. A aeronave deve efetuar captura de em uma das duas primeiras passagens sobre o alvo após a decolagem consistente de voo igual a de decolagem de pouso. Tá, isso daqui está dizendo que tu só pode fazer duas voltas. Então o voo no aerodesign, eu acho que tem estourando 3 minutos. Você só pode dar duas voltas. Tu vai, vamos ver aqui, decolagem, vem, dá uma volta aqui, pega a velocidade. Então nessa primeira volta aqui, primeira tentativa, tira uma foto, dá a segunda volta, segunda tentativa, tira ali, sei lá, primeira tentativa, tira duas fotos, segunda, tira três. E aí ele já tem que pousar. Essa é a dinâmica da competição. É 3 minutos de voo e você tem que conseguir tirar suas fotos aí nessas duas passagens. Carga paga, compartimento de carga, não é problema nosso. Dá pra gente pular. Agora a bateria, vamos pular pra essa parte aqui. Isso aqui é importante. Bateria sistema propulsivo. Deixa eu ver aqui. Combustível, tanque de combustível, aeronave não deve ter pane seca durante o voo da competição. Pane seca aqui é um termo interessante. Acontece quando o... Eu acho que são duas situações. Tanto quando o combustível acaba, quanto quando o motor não consegue sugar combustível para fazer a queima, a combustão. Por analogia, se a bateria zerar para o motor elétrico, é um tipo de pane seca. Eu acho que pode ser dito dessa forma. Agora entra aqui, beleza. Motores elétricos devem ter pack de bateria totalmente separado dos demais componentes eletrônicos. É aquele negócio, sempre tem que estar dividido. Cada ponto tem sua alimentação. A bateria do motor não deve se esgotar durante o voo. Semelhante a pane seca, como eu disse ali em cima. A bateria do sistema propulsivo deve ser utilizada unicamente para a alimentação dos motores elétricos. Poderá ser instalada na aeronave de duas maneiras. Fazendo parte da aeronave, não necessitando ser retirada da aeronave após o voo e sendo contabilizado com peso vazio, ou fazendo parte da carga paga até 1 kg acima disso, acidente seria considerado peso vazio, sendo contabilizado e pesado juntamente com a carga paga. Isso aqui é uma das principais vantagens da competição. É muito importante vocês entenderem essa ideia. É o seguinte, tem bateria para o motor. Em 2019 eram duas baterias, cada uma delas pesava meio quilo. E o que a gente podia fazer? No final do voo a gente retirava a carga e retirava essa bateria, porque a soma do peso delas era meio quilo, era 1 quilo. Então quando a gente tirava essas baterias, a gente tinha peso a menos agregado à estrutura da aeronave, que foi aquele que eu comentei que contabiliza também o sistema embarcado. Então, o sistema embarcado é algo que faz parte do peso vazio. Ele está dizendo para ti o seguinte, que até 1 kg de bateria para o motor é considerado como carga paga. Então, ele não vai constituir o peso da aeronave. Por que isso é interessante? Porque existe uma contabilização de pontuação relacionada à eficiência estrutural da aeronave. Essa eficiência estrutural da aeronave diz o seguinte, que quanto for menor seu peso vazio e maior a carga que você leva, mais eficiente é a tua estrutura. Se você tem 1 kg de bateria que é contabilizado como carga paga, você pode retirar isso da estrutura da aeronave. E aí você vai estar contabilizando mais pontos. Então é uma ideia muito importante que vocês têm que ter no aerodesign. Até 1 kg de bateria você vai considerar como peso, como carga que você vai estar levando. E essa carga vai te ajudar a pontuar mais. Para que a bateria possa ser considerada carga paga, deve estar em um compartimento de cargas separado da carga principal. A gente tinha uma impressão em 3D que fazia a acoplagem e aí tipo, era tranquilo de você tirar os parafusos e tirar a bateria. Era algo desse tipo. Essa medida se deve por segurança para que a bateria não seja danificada no procedimento de retirada de carga rápida. É porque tem uma competição aqui, eu explico aqui nesses slides, bem aqui, retirada de carga rápida. É uma competição que tem dentro da competição, que é a seguinte, eles colocam a aeronave aqui nesse cubo, e a aeronave tem um compartimento de carga com a carga. E essa carga, eu estou esquecendo de comentar, é uma carga com ferro mesmo, que a gente leva ali. Tantos quilos de ferro que a aeronave vai estar levando.
E existe essa competição aqui. Então o que, que acontece? O pessoal posiciona a aeronave aqui, vão 2 membros fazer a retirada dessa carga aqui dentro, a partir do momento em que o fiscal chega e fala, ó, ele aciona o cronômetro e 2 membros correm aqui para tirar a carga e colocar em um desses cubos aqui dentro no menor tempo possível. Na parte de elétrica, ele está dizendo que o compartimento de carga deve estar separado do compartimento de alojamento da bateria. Então, a bateria e carga não devem ser levados no mesmo local. Isso que ele está te dizendo aqui. Para não dar ruim quando você for participar aqui dessa remoção de carga. E assim, todas as aeronaves participam. O processo de remoção da bateria para a pesagem deve ser possível de ser realizado sem danos à bateria dentro de tempo de 10 minutos. Assim, quando você faz o projeto bacana ali, 2 minutos tu já resolveu, já removeu, é tranquilo. Aeronaves multimotores, eu realmente espero que vocês nunca passem por ter que trabalhar com multimotor, esse negócio dá problema. Então eu só vou marcar aqui, é importante, mas eu vou pular. Isso aqui é importante. A equipe deve submeter o relatório de projeto, a documentação do fabricante das baterias dos motores que indique suas características. Tá, isso daqui, desempenho, não é problema nosso. Só tô bebendo uma água também. Eletrônica, pack de bateria. O pack de bateria do sistema de controle de voo deve ter no mínimo 1000 mAh. Não sei explicar aqui muito bem esse termo como um todo, mas é o seguinte, a cada hora você vai estar consumindo miliamperes, então ela tem essa especificação aqui. Então está escrito na capa da bateria ali que ela é de 1000 mAh, 2000 mAh. Para o sistema de aquisição de transplante de dados, a determinação da capacidade da bateria é responsabilidade da equipe. Ele está dizendo o seguinte, você vai dimensionar o seu sistema de aquisição de dados, todos os sensores vão consumir, eles vão ter uma potência, vão ter uma corrente, teu sistema ali de gravar no SD vai consumir, o teu sistema de transmissão vai consumir, então você precisa saber o consumo total, a tensão atuante total, a tensão máxima total que você vai estar alimentando, provavelmente vai ter conversor de tensão, vai ter sensor ali que está operando em 3.3, aí tem um outro sensor que tem que operar em 5 volts. Então, tua alimentação sempre vai ter que ser superior àquela que está sendo utilizada nos demais sensores, mas você tem que garantir que tua bateria vai ter capacidade de fornecer a potência total do sistema. Para aeronaves com propulsão por motores elétricos, a determinação da capacidade da bateria e sistema propulsivo de responsabilidade da equipe, sempre atentando ao requisito 8619. Aí é problema de desempenho. Desempenho sabe dimensionar lá ali a bateria do motor. Então não tem muita bronca pra gente não. Só cuidado mesmo. Questão de averiguação, né? Se pegar, dimensionou, chegou um negócio ali pra ti. Deixa eu dar uma olhada aqui se o motor tá tudo certo aqui. Se eles dimensionaram a bateria certa, o S certo, tá? Sempre fazer uma questão aqui de double check. E quando eu comentar motor, é projeção elétrica. As aeronaves com motores elétricos não devem utilizar sistemas com bateria emitter circuit que permitiram o uso de um único pack de bateria para alimentar o motor e sistemas elétricos. Eu não sei o que é esse negócio aqui, mas está dizendo que não pode. Se algum dia vocês verem, não pode, tá? Por que isso daqui está errado? Porque a bateria para o motor é uma, para sistema elétrico, que vai envolver sistema embarcado ou servomotores, é outra. Então a gente tem pelo menos 3 considerações de bateria. Sistema embarcado vai ter uma, motor vai ter outra. Servomotores vai ter outra bateria. Então sempre dividindo. Aqui a gente já passou sobre a instalação de extensões e tal. Adicionalmente, todos os requisitos gerais sobre baterias seção 6112 devem ser cumpridos para todas as baterias, seja sistema de controle, de aquisição de dados e propulsivo. Controle de voo envolve servomotor, uso... Aqui entra uma parte já que é mais avançada na aeronáutica, que introduz o voo autônomo, que é o controle automático. O que pode ser dimensionado é um sistema embarcado que faz algum tipo de controle de voo durante o voo. Então,
Para que a aeronave se mantenha nivelada, existe o sistema de controle de voo que vai atuar de forma baixa sem interferir a atuação do piloto para que a aeronave se mantenha nivelada. Então, o giroscópio pode ser utilizado para manter. Na verdade, o próprio giroscópio que é utilizado no sistema de aquisição de dados pode ser utilizado aqui dentro do sistema de controle de voo. Vai ser um circuito específico que vai estar controlando a aeronave. Requisitos especiais para multimotor. Isso daqui, cara, eu vou grifar tudo. Vocês estudam isso. Tem coisa que cara, eu espero que vocês não tenham que lidar com isso, tá? Porque instabilidade de controle, multimotor é uma bronca muito chata. Eu acho que isso aqui é até um requisito, mostrar segurando demonstrado que a aeronave é capaz de manter um voo sem derrapagem com bank de rolamento menor ou igual a 5 graus, utilizando apenas 65% do comando total de leme, 50% do comando total de aileron. Pô, pelo menos isso daqui já sai hoje. Se o cara inventar multimotor, mano, não precisa ser multimotor, tá? Não precisa. Isso aqui é bronca. Na instabilidade de controle é bronca. Pra vocês vai ser bronca. Tá? Então deixa. Multimotor é uma coisa que você deixa quieto. A não ser que tu seja bom, pô. Tu tem um bom trabalho de referência. Um negócio que tu já testou, tu fez um país só sobre isso. Aí tu foi lá, desenvolveu um estudo específico, passou um ano ali estudando, vendo o que é sistema de segurança, como que trabalha com esse negócio. Aí quando você está com um negócio robusto, tu implementa. Não inventa de fazer isso daqui pela primeira vez em um ano de competição. É algo que você vai estudar ao longo de um ano e depois de um ano você implementa. Aí beleza, quando você está confiante, está consolidado, tu implementa. Peso máximo elegível. O que a gente precisa saber? Tá. 20 quilos é o total. Carga mais peso vazio. Então, se a tua aeronave pesa 13 kg e você leva só 7 kg, o total é 20. Não pode passar disso, tá? Não esqueça. E aqui vem a parte de pontuação da classe Advanced. E, assim, só para ter uma ideia mesmo, eu acho que não precisa nem estar integrando ali na parte do resumo de vocês. Mas é importante saber que tem todas essas bonificações. Carga máxima carregada por bateria de voo. Então, vocês veem que aqui tem uma exponencial multiplicada por uma constante, a carga paga. Isso daqui, se eu não me engano, a exponencial vai estar crescendo como uma exponencial mesmo. Então, quanto maior for a carga que você leva, maior vai ser a tua pontuação. Não tem segredo. A acuracidade de carga paga é a seguinte, ó. Deixa eu ver. Preciso, especial positivo, sinceramente. Eu não me lembro como que define, mas a tua aeronave é projetada para levar uma carga paga prevista. Então ela teria que levar ali 10 quilos. Tu projetou tua aeronave e ela leva 10 quilos sempre. E aí tu carregou 10 quilos. Se tu leva 10 quilos e tu projetou para carregar 10 quilos, tu vai ter uma pontuação em função dessa carga. Então quando a carga prevista aqui for igual à carga real, então eu coloquei 10 quilos, sendo que eu previ 10 quilos, essa diferença aqui vai zerar, o valor absoluto vai zerar, esse produto aqui vai ser zero e a pontuação vai ser total para acuracidade. Tá, isso aqui é coisa de projeto, não entra em elétrica. Só comentando mesmo, porque vocês têm que ter uma ideia do que está acontecendo. Distância de pouso até parada, importante também. A aeronave vai ter que pousar em uma determinada distância. Aqui, dentro da área pista delimitada no requisito 10.1.9. Ah, não tem aqui, a gente está no 8 ainda. É 10.1.9.1. Mas a aeronave tem tantos metros ali para estar parando. As equipes que efetuarem um voo válido e cumprirem o requisito 8.10.6 receberão uma bonificação conforme a seguir. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, tu tem um comprimento de pista para te pousar. Se tu passar desse comprimento de pista durante o teu pouso, tu não vai ganhar uma bonificação aqui associada à tua carga paga. Então, aqui tem uma constante 1 unitária. Então, se tu levou 10 kg, tu vai ter 10 pontos. Se tu levou 15 kg, tu vai ter 15 pontos a mais. E aí o que é interessante aqui que vocês percebem na competição? Que você pode tanto levar a maior quantidade de carga possível, levar aqui, por exemplo, 15 quilos e pontuar por esse BPO, sendo que se você parar dentro dos 100 metros, ou você pontua por acuracidade. O que acontece é que você pode, se a aeronave
foi projetada para levar 10 kg, mas você consegue levar 15. Você vai perder um pouco de pontuação em acuracidade, mas você ganha em BPO por pouso se você parar antes dos 100 metros. Isso é um problema de desempenho e aerodinâmica. Tempo de retirada de carga é aquela competição que eu coloquei aqui no slide. Quanto mais rápido tu tirar, maior vai ser a pontuação. Só que isso daqui parece que existe do tempo zero até um tempo bem pequeno, ou mais ou menos grande, assim, intermediário, nesses 120 segundos aqui, que são os 2 minutos, parece que a pontuação é constante, ela só começa a cair bastante depois de um tempo. Então, por exemplo, é como se tu tirasse 0,5 segundos, 0,7 segundos ainda tem a mesma pontuação, praticamente. Ah, isso aqui é a explicação. Como funciona se não tem... Ah, tá, isso aqui, ó. Nunca destrua nenhum componente da aeronave quando você estiver fazendo essa operação aqui. Nenhum componente deve ser destruído na abertura do mesmo, de forma involuntária. O mesmo vale quando a aeronave pousar, tá? Se a aeronave pousou e saiu alguma coisa de dentro dela, perda de pontuação. Então é importante que o pessoal que esteja de projeção, principalmente na instalação de cabeamento, a gente viu o volt wash, chave liga e desliga, sempre se certifica de que o negócio está bem colado ali, tá? Então nunca deve sair. A gente passou já por pontuação por aquisição de dados, por bateria de voo. Ah, bateria de voo é o seguinte. Isso aqui é um conceito que também entraria, eu deveria comentar os conceitos que entrariam no glossário. A competição tem um total de 7 a 8 baterias de voo. Em cada bateria de voo, todos os aviões de todas as categorias voam. Na primeira bateria vai voar umas 90 equipes. Na segunda, umas 80. Na terceira bateria, umas 70. E vai caindo, até que no máximo está voando 30 equipes. Porque os aviões caem, quebram e nem toda equipe tem dois aviões. Então bateria de voo é isso. Na primeira bateria vão voar todas da micro regular avançada, segunda, micro regular avançada e assim vai. A competição tem 3 dias de duração e aí tem 7 baterias de voo ao longo desses dias. Aqui a pontuação, bonificação por aquisição de dados baseada na seguinte equação. Só joga no Excel aí e aí não me lembro como que faz esse cálculo não. Tá, mas vocês não precisam se preocupar não, vocês têm que se preocupar em fazer o negócio funcionar. A pontuação vem depois, é consequência, tá? Então não tem que estudar essa equação. Esse outro aqui também é bronca. Bonificação por horizonte artificial, por bateria de voo. A equipe deverá gravar durante o voo, no sistema embarcado ou na estação de solo, um vídeo com representação gráfica dos parâmetros gravados. Cara, o que é o horizonte artificial? Vou ter uns mais bacanas aqui. Horizonte artificial. Pô, esse daqui não tá legal, mas tem um muito mais bacana. Ah, já sei. Não, não é esse ainda. Beleza, esse daqui é o horizonte artificial, acho que é o mais simples, o mais clássico, né, das aeronaves. E deixa eu pegar um bacana aqui. Eu acho que esse daqui tem muitos parâmetros. E ele pode ser feito dessa forma aqui, eu acredito que seja mais básica, que você te permite assim simular ali o ambiente de voo. Então isso daqui não é real, né? O que está aqui atrás não é totalmente real, não é 100% a realidade. Seria se fosse uma câmera. Mas aqui a gente vê alguns parâmetros relacionados à inclinação da aeronave. Então aqui é a chamada inclinação lateral ou bank angle em inglês. Então conforme tu inclina a tua aeronave para a direita ou para a esquerda, essa setinha aqui vai sair da referência. Aqui a gente também tem a chamada atitude da aeronave, 10, 5, acho que aqui está em graus. Aqui a gente tem o chamado azimuth. Então, conforme a aeronave gira em 360 graus em torno de um eixo que perfura ela assim verticalmente de cima para baixo, ponto, que é, vou ficar aqui, tá aqui no pente. Você gira aqui, você tem um azimuth, então vai de 0 até 360.
Então isso daqui vai estar indicando essa inclinação, a chamada elevação, altitude. Então isso que é o horizonte artificial. Eu peguei esse daqui, mas esse daqui que é bom, porra. Já tinha uns exemplos. Então esse aqui é o horizonte artificial, bem bacana. Aqui ele está utilizando uma câmera. Aqui já não é uma câmera que ele está utilizando. Então pode ser essas configurações aqui. Então, se você optar pelo mais robusto, né? Assim, esse daqui vai ter uma câmera bem na frente dele. Esse daqui não tem uma câmera, ele tem um ambiente aqui atrás, os dados estão sendo gravados, é o mais simples. Isso daqui dá para fazer no Proteus, naquele LabVIEW. Eu acredito que não seja muito... É um pouquinho difícil, mas não é assim fazer uma placa. O display deverá conter horizonte artificial, por isso que é chamado de horizonte artificial. Isso daqui não é real. Esse daqui, laranjinha azul, não é real. Esse daqui tem uma câmera que permite ver a parte da frente. Então esse daqui é real, não é tão artificial assim. Sobreposto à imagem de vídeo do horizonte real, realidade aumentada, disposto ao lado de vídeo real que apresentará Depth e Fill Row, respectivamente, além de frames separados dentro dos quais sejam exibidos os demais parâmetros gravados. Veja os exemplos abaixo. O vídeo deverá ser empregado no flash drive, memory card, possuir que especificação que eu não entendo muito bem. Beleza. O display deverá conter um horizonte artificial sobreposto à imagem de vídeo do horizonte real, realizada de aumentada, ou disposto lado a lado do vídeo real. Cara, tem que ter uma câmera aqui. Isso que ele está dizendo para ti. Eu não sei se a pontuação vai ser zerada. Eu acho que é melhor a gente ler aqui. Eu estava pensando que a gente poderia somente utilizar esse e não ter a imagem real. Então aqui ele tem a imagem real e o horizonte. O horizonte não, os dados acoplados no horizonte real. A configuração do display não precisa ser necessariamente igual às exemplificadas na figura acima, sendo apenas essas utilizadas como referências. A equipe também deverá definir a resolução, taxa de atualização das grandezas serem exibidas, contanto seja consistente com a variação dos parâmetros ao longo do voo e compatíveis com os dados gravados. Aproveita o que está sendo gerado pelo sistema embarcado, coleta isso, joga para cá. Eu estou falando de uma forma bem grotesca aqui, porque não é fácil desse jeito, mas essa é a ideia. Aqui, beleza, como que funciona a nota. Vocês não precisam se preocupar tanto em como que a nota é calculada, tá? Só tem que fazer o negócio funcionar, a pontuação é consequência disso. Aí tem a qualidade de gravação de parâmetros, critérios de notas. Então é só como é que funciona a parte de correção aqui, como que ele vai contabilizar a gravação do parâmetro. Não gravou o parâmetro. A coluna do Excel não existe ou veio em branco. Então deu zero. Gravou, os dados são inconsistentes, dados mostram de tal forma que é possível identificar o que está acontecendo com a aeronave. Então, assim, sei lá, apareceu uns valores meio aleatório ali, que não dá para você entender o que era. Zerou. Não tem consideração. Parâmetro gravado e dados aparentam coerência, porém existem várias falhas de gravação. Mais de 30% do voo, 30% é um valor de referência. Em questão de ruído mesmo, então, por exemplo, tu tá ali pegando velocidade, tá 22 metros por segundo, 22, 22, 22, 22, do nada cai para zero, ou vai para 300. Isso que ele está dizendo para ti. E aí, se isso daqui for mais de 30% do voo, ele vai estar desconsiderando. Parâmetro gravado e dados aparentam coerência, por existem várias falhas de gravação em menos de 30% de voo. Então vai ter uma pontuação. Gravou conforme esperado, nenhum valor tá estranho. Bacana. Mais uma remissão de reconhecimento. Bonificação por reconhecimento BSPy por bateria de voo. Essa bonificação será atribuída à equipe que cumprir com sucesso a missão de reconhecimento, que consiste em capturar o código QR em sólido e decodificá-lo em texto. A gente já comentou mais ou menos sobre isso. É justamente esse PyQ que foi desenvolvido. Então já está muito bem encaminhado isso daqui. O problema é só questão de fazer teste mesmo, pegar esse código, acoplar no drone. Com o drone já dá para fazer esse teste. E fazer a aquisição dessa imagem com 10, 20 metros de altura. Caso o sistema embarcado seja capaz de realizar a decodificação e gravar corretamente,
Aqui a gente já comentou, caso o sistema capture a imagem-alvo e decodifique a imagem só através de dispositivos não embarcados, a equipe receberá pontuação parcial. Tem 2 minutos para decodificar o símbolo fotografado. Não tem... não tem segredo não. A pontuação Best Buy é de acordo com a imagem abaixo. Então ele, a mesmos critérios ali que a gente viu em cima, em termos de com quanto de qualidade tu conseguiu obter esse dado. Então vai ter uma pontuação para cada um desses. Eu vou pular. Beleza. Aqui é uma bonificação por confiabilidade. Essa bonificação aqui é interessante, é um contraponto com aquela pontuação que a gente viu de acuracidade. O que ele está dizendo? Ele vai beneficiar as equipes cujo projeto possui grande confiabilidade e que consegue fazer mais de um voo com bastante carga. E aqui é interessante porque é um contraponto. Pô, agora eu tenho que decidir, vale mais a pena voar com o máximo de carga possível, que é acima daquilo que eu projetei, para aumentar essa pontuação, ou eu vou só com pontuação de acuracidade? Então essa é a estratégia de competição. Então a competição não envolve só a contabilização bruta dos parâmetros que tu está obtendo. A competição também envolve um pouco de estratégia. Porque você precisa saber em que momento eu vou ter que aplicar uma pontuação por bonificação por confiabilidade. Em que momento é melhor ter acuracidade. E quem vai ditar essa regra são as condições atmosféricas e o horário de voo. Isso é problema de desempenho, é problema de aerodinâmica. Mas o que a gente tem que extrair de contexto de aerodesign? Que a gente vai ter que decidir, pô, eu vou voar daqui a 2 a 3 horas. Qual que é a minha condição meteorológica daqui a 2 ou 3 horas? E daqui a 2 a 3 horas vai ser melhor eu voar com o máximo de carga possível ou com a carga relacionada à carga prevista de projeto? Então é isso. Porque o que pode acontecer é você voar de manhã com determinada condição atmosférica e voar no final da tarde com determinada condição atmosférica. Isso acontece muito na primeira bateria de voo. Aí você voa com uma carga absurda de manhã, porque a condição atmosférica tá boa, se não me engano, de manhã a condição atmosférica é boa para voar. Aí chega ali no meio da tarde, a condição atmosférica não tá muito boa não, tá mais quente. Acho que é isso, quando tá ventando de manhã venta muito e tá mais friozinho, tá tranquilo. Aí chega ali uma parte da tarde e venta menos, é algo do tipo. Então tem uma contradição. Então você precisa saber qual que é a melhor condição meteorológica, ou não, qual é a melhor pontuação para aplicar na condição meteorológica que você está submetido. Então a competição traz esse tipo de desafio. Só que ele não está falando aqui para ti que tu tem que pensar em termos de atmosfera, de comportamento atmosférico. Só que no primeiro dia da competição, você vai voar de manhã e no final da tarde. No sexto dia da competição, você voa de manhã ou no final e no início da tarde já. Ou você voa no início da manhã, no final da manhã e no meio da tarde. Então, uma estratégia de pontuação. É muito interessante aqui da competição, quando você começa a imergir aqui nessa questão de bonificação de pontuação. Mas isso é problema de projetista mesmo. Tipo, galera de desempenho. Micro não é problema nosso. 10 requisitos de todas as classes. Tá, eu vou pular aqui, a gente não precisa se preocupar ainda com isso. Bancada, chamada inspeção de segurança. Ainda não é coisa que a gente vai estar se preocupando agora. É durante a competição isso aqui já. Deixa eu ver se é durante. Para todas as classes. Então não é preciso estudar isso daqui ainda com, com detalhe, sem estudar, né? Não precisa. O que a gente precisa estudar foi mais o que eu te marquei ali ao longo dos últimos. Deixa eu só ver se tem um tópico aqui interessante para comentar. Deixa eu voltar. Fluxograma não precisa, bancadas de equipes, chamadas, inspeção de segurança, abastecimento, fila de espera, decolagem. Isso aí vocês vão ver com o tempo. Quando que o voo é considerado válido ou inválido na decolagem. Isso aqui é importante, tá? A aeronave deve decolar no máximo 50 metros, é o conhecimento geral da competição. Então é regra, decolou aqui, tem a condição qual é inválido. Então, esse aqui é o trem de pouso principal, esse aqui é a biquíni. Então, o trem de pouso principal
vai ter que decolar antes dessa linha aqui, né? Ou seja, a rotação em torno dele já vai ter que ter iniciado antes dessa linha principal. E a bequilha já vai ter que estar em posição... Não tem que estar encostando no chão, né? Aqui é outro tipo de trem de pouso, triciclo convencional. Trecho no ar. Aqui, deixa eu ver aqui. A aeronave deve estar dentro de distância máxima, deve fazer pelo menos uma volta de 360 graus. Pelo menos uma volta. A gente viu lá que pode fazer até duas, mas o mínimo é uma. Pouso válido, 100 metros aqui. Foi o que comentei antes. Decolou, pousou em menos de 100 metros e ganhou bonificação. O voo padrão, desabastecimento não é problema nosso. Esse aqui não precisa ver agora, a gente pula. Retirada de carga, pesagem. Extração de dados do sistema de aquisição de dados. Os dados gravados do sistema de aquisição devem ser retirados da aeronave e fornecidos à comissão técnica conforme o andamento da competição e análise de dados. Poderá não ser feita no mesmo instante. Tu entregou o teu SD ali, pode ser que o cara demore 1 hora para terminar de ver o negócio. Estrutura da competição. Tá avançada aqui, um ponto importante é que não tem a chamada carga de corte. Então, a partir da quarta bateria de voar regular, tem que voar sempre com 5 kg. Quando chega no sexto da bateria, tem que voar com 9 kg. 7 em diante, 3 kg. Em micro, eu esqueci o que é o PV. E onde está a carga mínima? Carga mínima para voo válido. 5 kg para Advanced. Então, enfia ali 5 kg. Lembra que esses 5 kg aqui pode ser o seguinte. Pode ser 4 kg de carga paga mais 1 kg de bateria. Baterias de voo. Não, a gente precisa se aprofundar nisso agora. Não. Alterações e reparos, não é com a gente. Teste local específico, amaciamento de giro, não é problema nosso. Pontuação. Como que funciona, né? Pontos da competição de projeto, voo, bônus aplicáveis e penalidades. Penalidades sempre são aplicadas aqui, ó, esse INC, o VV. Mas por isso é importante fazer tudo certinho para não ter que ser aplicada a penalidade. Tem penalidade de voo também. Competição de projeto. A competição de projeto é relatório, planta e apresentação oral. Essa apresentação oral aqui tem 15 minutos. Eu tive que fazer em 2019, foi um desafio, mas deu para fazer. Competição de voo. Tem uma introdução aqui bacana. Acho que eu comento sobre a competição de voo aqui em algum momento. Não sei. Opa. Pra cá. Competição de voo, as pontuações aplicáveis. Não, penalidade a gente não precisa ver isso agora. Relatório e apresentação. Competição de projetos. Isso aqui é interessante vocês saberem, dividido em duas partes. Relatório técnico, cada disciplina, plantas e desenhos técnicos, previsão de carga paga dos documentos e apresentação oral. Isso que constitui a competição de projeto. A gente precisa saber aqui. Ó. Projeto elétrico é o que a gente chama de projeção elétrica. E sistemas embarcados. Então, o projeto elétrico aqui é para. Eu acho que tem micro e regular. Aí aqui em Advanced a gente já tem sistema embarcado. Então é dividido em 2 relatórios. Apresentação oral, 15 pontos. Originalidade. Aqui envio de relatório, não é problema nosso. Vocês têm que fazer o relatório e mandar para o pessoal de gestão. E aí eles vão estar encaminhando. Lista de inputs e outputs. A gente vai ver isso ao longo do tempo, tá? Mas é um tema importante, a gente vai ver mais para frente. Formato dos relatórios, que é importante aqui. Cadê? Tá aqui. Relatório de projeto elétrico. Tem uma limitação aqui de palavras, tá? A gente ainda vai ver isso no futuro, mas existe uma limitação. E aqui ele dá as regras de como contabilizar, o que é contabilizado e o que não. Aqui tem um modelo assim, para você seguir no formato de relatório. Anexo e apêndice. Planta não é problema nosso. Plantas também não é problema nosso. Aqui, isso daqui é planta de detalhamento do sistema elétrico. Planta 6. Tem que ter uma planta de detalhamento elétrico. É importante mostrar não somente o diagrama elétrico da aeronave, mas também a instalação e fixação dos respectivos componentes. A gente vai ver direitinho como que faz isso. Tem os modelos do Rutal. Mas é importante saber que existe. Tem uma planta. Classe Advanced, a planta também deve mostrar o detalhamento do projeto de aquisição de dados.
Assim, indica onde que está o giroscópio, onde, não sei assim, aonde que está, por exemplo, o tubo de pitot. O tubo de pitot não dá para acoplar na placa, por exemplo. O giroscópio dá para colocar na placa. Então, onde que são posicionados os sensores? É isso que ele está pedindo de ti. Aumentar informações necessárias para avaliação e mais completa parte de projeto elétrico. Tá? A gente vai ver isso também no futuro. Tem os modelos do Rutal também. A gente conseguir não é totalmente obscuro isso daqui. Classe micro, plantas livres, estimativa de carga paga. Ah, tá aqui. Isso aqui é uma coisa interessante que vocês têm que saber também. É de desempenho, a aerodinâmica, mas é um conhecimento relacionado à aeronáutica, que é importante. Lembra que eu falei de vocês, a gente tem aqui esses 1.500 metros que é altitude e densidade. Conforme essa altitude vai aumentando, a aeronave tem menos capacidade de tracionar. A aeronave não, o motor tem menos capacidade de tracionar a aeronave, que é chamada tração disponível. A tração disponível cai conforme essa altitude e densidade aumenta. Então, a gente vem 0, 200, 400, 1.200, 1.600. A competição fica aqui geralmente 1.500. Então, o motor perde a capacidade de gerar tração disponível. Principalmente a combustão, porque o ar, conforme você aumenta a tua altura, o ar vai ficando rarefeito, então o motor perde moléculas de oxigênio ali para combustão. Acho que é isso que ele está perdendo. Então ele não consegue mais gerar tanta queima de combustível. Então ele perde a capacidade de gerar tração disponível. A chamada tração requerida, que é o quanto que ele precisa suprir, aumenta. Então a tração disponível cai e a tração requerida aumenta. Até um momento que não é possível mais levar carga. Então a aeronave tem uma carga paga máxima, que é, nesse caso aqui é 10 kg, que ele está dando como exemplo. E conforme a altitude e densidade aumenta, vai caindo aqui. Então, é muito importante vocês terem ideia desse conceito aqui. Qual que é a influência da altitude e densidade na carga paga? Por que a carga paga reduz? Porque a tração disponível cai e a requerida aumenta. Isso é uma análise de desempenho. Desconto por atalhos errados, tá? Divergência, apresentação oral. Tá? Essa apresentação oral aqui está nos termos de influência da pandemia ainda. Então, é gravado e colocado no YouTube. Antes era lá em São José dos Campos mesmo. Feedback, a gente vai comentar mais no futuro, mas a gente envia o relatório para a SAE e aí os jurados fazem uma avaliação e eles podem dar ou não feedback desse relatório. Planta do suporte de carga, componentes primários e não primários, não é problema nosso. Vamos aqui para os tópicos que são necessários no relatório de projeto elétrico. Aqui é bem por cima, tá? Eles só te dão uma orientação bem rala daquilo que você tem que fazer. Mas para projeto elétrico, projeção elétrica, projeto da arquitetura do sistema. Aqui, projeto de arquitetura do sistema é justamente como você está organizando ali na tua planta toda a parte de servos, motor elétrico, acho que é alimentação, que eu sou um pouco cru aqui ainda. Determinação das cargas, correntes e demandas, projeto de escolha de componentes elétricos, bateria, servos, etc. Projeto da fiação, decisões de projeto tomadas por equipe para o projeto de sistema de elétrico seguro. A gente vai conversar mais sobre isso quando vocês começarem a escrever relatórios, tá? Porque isso daqui tem muita informação obscura dentro desses pontos deles. E sistemas embarcados também, né? Arquitetura do sistema, mesma coisa. Planejamento de cumprimento de missões é um pouquinho diferente do que a gente leu antes. Projeto de escolha dos componentes do sistema eletrônico, baterias, sensores, microprocessadores, câmeras, como que a gente escolhe isso daí. Dimensionamento da cablagem, medidas de segurança associadas ao sistema eletrônico. Então é importante vocês saberem que existe meio que um requisito. E eu acho que aqui a gente fecha a parte de sistemas embarcados. E aqui tem vários outros fluxogramas, mas a gente não precisa estudar isso daqui ainda agora. Então, aqui envolve umas broncas de gestão também. Beleza. Aqui a gente fechou parte de regulamento. Só que ainda tem um manual de boas práticas. Como é que vocês estão aí? Primeira vez que eu tenho que gravar uma aula explicando regulamento, só que ao vivo. Cadê vocês? Estão aqui.
Então, tá tranquilo ou tá pesado, tá chato. Eu tô gravando também justamente porque eu sei que é um negócio teórico chato, né? Uma das poucas coisas chatas que a gente vai ter que fazer, mas que é importante. Por isso que eu tô gravando também. Como que vocês estão aí? Vocês dormiram, né? Pois é, bronca. Eu tô gravando também porque eu sei que a bronca aqui é muita informação, né? Mas a gente vai aderindo com o passar do tempo. Então são 10h48 já. A gente continua, vai pro manual. Eu acho que o manual tem menos páginas. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir ele logo aqui. Se der para começar, a gente já começa. E, porque assim, às vezes não é tão bem explicado tu ver aquela informação, né? São 50 páginas, dá de boa. Manual de boas práticas. Isso daqui é questão de segurança que você tem que estar adotando. Tem introdução, vamos direto aqui como utilizar o manual, tá? Itens essenciais, checklist obrigatório, para inspeção, quero ir para a parte de elétrica. Instalação do sistema de rádio controle, requisitos para a instalação de sistemas eletrônicos como as aeronave. Cara, deixa eu ver os itens comandos de voo. Sim, esse cara aqui eu não tô muito. Ah, tá aqui. Conjunto rádio transmissor receptor. Receptor. Eu vou passar bem por cima porque eu não conheço muito bem, mas depois vocês leem isso daqui, eu acho que na prática vocês vão aprender melhor. Requisitos para a proteção do receptor, proteger contra impacto e umidade, ambiente externo. Isso aqui é preocupação de projeção elétrica, tá? Então ele dá uns exemplos aqui de como você amarra a espuma que está envolvendo aqui o receptor. Então é receptor RX, né? Tá bem aqui dentro dessa espuma e aqui tem uma forma. Ele fala que você tem que amarrar os fios. Então isso aqui é preocupação de projeção, tá? Antena do receptor. Não é permitido contato da antena com superfícies metálicas porque vai dar algum tipo de interferência ali. Deixa eu ver se ele dá um exemplo. Não, não dá. Cara, aqui é bem objetivo mesmo, eu tenho um pouco de experiência. Então vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa comentar. Tem um transmissor também. Isso daí eu acho que não vai dar para me aprofundar tanto não. Transmissor, servos. Aqui eu não conheço tanto não, nem consigo comentar com vocês. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que deixar esse manual de boas práticas para estudar melhor quando a gente tiver as coisas em mãos, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu sabia que ele existia, para que ele servia, mas eu estou vendo que é bem prático. Por isso que é manual de boas práticas, né? É bem prático. Vamos deixar esse cara aqui para quando a gente for fazer uma parte mais prática mesmo de alimentação, como que a gente segue. Mas eu acredito que a parte de elétrica aqui só vai até um ponto. Eu acho que até aqui, boas práticas de segurança, parafuso, articulação. Tá, mas para elétrica, acho que vai até aqui. Teste de comandos quanto correto funcionamento. Ah, tá, vai até aqui. Porque depois é só articulação, dobradiça. Isso aqui é só estruturas. Se quiser uma referência para estudar, a gente faz o seguinte, a gente bora tirar essa parte aqui do manual de boas práticas, vocês focam no regulamento, porque isso daqui é muito prático, eu não posso explicar uma coisa prática que envolve visual, sem ter o visual aqui bacana para vocês explicarem. Vocês já viram que meus desenhos aqui são bem técnicos, né? Então vamos deixar isso daí para depois, vamos cortar essa parte do manual de boas práticas mesmo. Muito trabalho. Mas no futuro a gente volta para ele, é muito interessante. Salvando. Tá, vocês viram que eu marquei aqui enquanto eu estava estudando. É muito importante, cara. Eu acho que é por isso que eu uso Foxit, porque o Foxit eu posso marcar
e salvar direto no PDF. Aí salvou aqui. Se eu usar o Adobe, o que eu marcar e salvar aqui em seguida, ele vai querer criar um outro PDF. Eu acho que foi por isso que eu mudei para o Foxit. Então, quando eu estou lendo aqui o regulamento, como eu não estou falando, só vou marcando aqui. Eu leio rapidinho, marco aqui o requisito e tal. É uma boa prática. Isso aqui eu faço também com artigo científico. Eu pego o artigo e vou marcando em amarelo aquilo que é importante. Eu acho que tem é um bizu bem bacana que vocês podem estar fazendo, usar o próprio leitor. Eu acho que aqui em... Qual foi a eficiência? Aplicações... Aqui, ó. Eu sempre vou marcando assim. Eu uso o PDF para ir marcando as informações importantes. Isso daqui não tem quase nada marcado. Então, um bizu bacana, pô. E aí, no Foxit dá pra até marcar, assim, com outras cores. Então, quando vocês forem estudar, tem uns TCCs aqui que eu coloquei no Trello, artigo científico também. Se habituem a estar marcando isso daqui, porque pode ter informação importante. Aí você não tem tempo para anotar na hora, ou anotar vai demorar, e é uma informação que você não precisa aprender, só precisa saber que ela existe. Você vai lá e marca com o marcador aqui do PDF, salva, tá? Assim, parece meio óbvio, mas eu só fui fazer isso daqui esse ano, pô. E quando eu precisei usar esses artigos aqui como referência para alguma coisa, essas marcações aqui já ajudaram bastante, tá? Aí eu quero fechar aqui só com umas dicas de estudo. Isso aqui era de estabilidade e controle. Então, aqui entram algumas competências que eu quero desenvolver. Leitura técnica em inglês, a gente ainda vai ver isso daí, conforme necessidade também. Elaboração de resumos, mapas mentais, diagramas, fluxogramas, EAPs. Conhecimentos principais dos principais conceitos utilizados no projeto de engenharia, métodos de estudo, gestão de tempo e atividades. Tá? Isso aqui é competências, leem depois. Características pessoais desejadas. Assim, foi coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Iniciativa é coisa óbvia, cara. Tomar iniciativa e fazer alguma coisa, beleza. Interatividade é uma pessoa que conversa, objetividade, beleza. Não enrolar, né? É isso que quer dizer objetividade. Na prática, eu não sei explicar muito bem essas situações, mas é tomar iniciativa, ser uma pessoa que vai conversar e ser objetivo, né? Você sempre se preocupar com o seu desenvolvimento com o da equipe, saber, pô, eu tô agregando, a equipe tá também no gás ali, tá no mesmo gás que eu. Organização, ela é meio abstrata, mas a forma na qual eu organizo as coisas aqui já é uma boa ideia de como que vocês podem organizar as coisas de vocês também, tá? Aqui é um bizu bem bacana, é não ser passivo-agressivo, mandar ir direitinho ou lavar as mãos, né? Quando você não tenta assumir a responsabilidade. É justamente o inverso, né? Quando a bronca acontece, você assume a responsabilidade independente do que for. E também não fiquem mandando direitinho, mas o fulano não fez, então não vou fazer. Eu não sei o que. Não, pô, você tem que. Tá, foda-se, eu vou assumir a responsabilidade e vou fazer o negócio. Disponibilidade, então, eu me coloco como exemplo assim. Vocês podem mandar mensagem sempre, que eu sempre vou estar respondendo o mais rápido possível. Tá? Se eu não posso responder em dado momento, por exemplo, mandou uma mensagem de manhã, só posso responder à noite porque eu estou trabalhando, eu vou falar, mano, manda um ponto aí que de noite eu te respondo, porque essa tarde não vai dar não. Aí, por exemplo, apareceu uma bronca aqui, mano, tu tem que resolver, não tem mais ninguém, mano, faz aí. Só mandar que eu faço. Responder rápido no WhatsApp, né, é a mesma coisa que disponibilidade. Quando eu falo disponibilidade, assim, não sumir também, né, se for sumir, avisa que tu vai sumir, né. Tá? Não some do nada e depois sai da equipe, como aconteceu hoje. Aí saiu o cara aí, tinha acabado de entrar. Gestão de tempo e atividades pessoais. Isso aqui é um estudo bem bacana. Pô. Dominican University of California. Metas e objetivos no papel. Isso aqui foi um estudo, eles pegaram uma quantidade de pessoas e essas pessoas tinham os objetivos. Os objetivos eram completar um dado projeto, aumentar suas fontes de renda, ser mais produtivo, aprender uma nova habilidade, entre outras coisas. Aí tá aqui a referência aqui desse estudo. Beleza. Aí eles dividiram em 5 grupos. Esses 5 grupos aqui tinham ferramentas que iriam ajudar a completar esses objetivos aqui em cima. Então, o primeiro grupo, eles faziam só uma coisa, que era pensar nas metas e nos objetivos. Eles só faziam isso daqui.
O segundo grupo, ele escrevia as metas no papel. E também pensava em metas e objetivos, X1 e X2 aqui. Então fazia duas coisas. O grupo 3 criava o plano e fazia pensamento escrito de metas. O grupo 4 compartilhava com amigos suporte. E o grupo 5 media o desempenho individual, ou seja, ele pegava todas essas ferramentas aqui para completar esses objetivos. Tranquilo. Aí qual que foi o resultado que eles tiveram? É o seguinte, que o grupo 5 teve maior taxa de cumprir com os objetivos que o grupo 4, 3 e 2 e 1. O grupo 4 maior que o 3 e 1, o grupo 2 maior que o grupo 1. Então parece que assim, tem algumas ferramentas assim que são melhores do que as outras, mas que o que a gente tem que tirar de conclusão aqui do grupo 2 e 5? Foram aqueles que escreveram os objetivos. Então quando você escreve o teu objetivo, a chance de você completá-lo é maior. Então, quando a gente volta para cá, a gente observa que o Urutau faz isso. Ele pensa nos seus metas e objetivos, escreve isso no papel, cria um plano, quer criar um cronograma. Então, a gente vai ter tem que ter um cronograma geral do projeto, tem que ter um cronograma para a área, tem que ter chamadas EAP, que são estruturas analíticas de projeto. A gente vai criando com o tempo. Então, compartilhar com amigos suporte, que é justamente o Kanban e as nossas reuniões semanais. E medir o desempenho individual. Esse cara aqui é um pouco difícil de fazer, mas é aquele quadro de pontuação que a Amanda faz. Esse medir desempenho individual. Só que tem mais um fator, né? Essa medição do desempenho tem que ser visual, tá? Então, quanto mais visual você tiver a prática dessas ferramentas aqui, maior vai ser meio que a pressão psicológica para você cumprir, tá? Então, é um estudo bem bacana aqui, então é questão de cada um, né? Vocês escolhem se fazem ou não, mas eu trago isso justamente para vocês verem que existem formas, ferramentas de vocês conseguirem atingir mais fácil seus objetivos. E provavelmente isso aqui vai ser os objetivos profissionais e pessoais também. O que eu utilizo aqui para gestão de tempo pessoal, uma ferramenta, né? É o Pomodoro, eu utilizo aqui, ele te permite cronometrar tuas horas de estudo, então eu tinha dificuldade em conciliar os horários que eu estava dedicando em cada coisa. Então, o Urutau vai demandar mais tempo, né? Porque eu agora tenho que estudar e tenho que trabalhar no projeto. Então, o Pomodoro ele faz o seguinte, tu vai definir a tua atividade que tu vai fazer, tu vai trabalhar por 25 minutos. Aí, o que ele faz aqui? Record your progress. Tá, isso aqui não precisa pular não. Aí tu trabalha por 25 minutos, aí tu para por 5, aí tu trabalha por 25, aí depois tu repete esse ciclo aqui. Eu acho que você faz duas vezes de 25, faz 25, 5, 25, 5, 25. Aí depois vai 25 minutos. É isso que faz. Você trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 25. Tem um short break e um long break. Então eu uso o Pomodoro, só que eu não tenho mais esse short ou long break. Eu faço direto. Eu percebi que eu me divergia um pouco nesses 25 minutos. Então, por exemplo, você tem um Pomodoro a cada 3 Pomodoros. Então você faz 25, 5, 3 vezes, né? Então você teve 5, 10, 15. Não, tem 15 minutos. Eu não gostava de perder esse tempo, sabe, de descanso. Aí o meu tempo é só para comer e dormir. Mas para quem está querendo aprender a delimitar mais o tempo investido em cada atividade, é uma ferramenta que pode ser utilizada, tá? Então aqui esse daqui permite... esse daqui é bacana, que é o que eu utilizo. E aí eu mensurava aqui, tem os meus pomodoros. Então aqui, ó, 4 de janeiro fazia um pouco mais de 100 pomodoros. Aí 8 de fevereiro, eu acho 140 pomodoros. Por que ele é bacana? Porque ele está me mostrando meu desempenho individual aqui, que é justamente a ferramenta do estudo. Então se tu tiver um pomodoro que te permita mensurar o teu desempenho individual, cara, isso é bem bacana. Você vê o quanto que você evolui. Eu consigo ver atualmente o quanto que eu evolui. Gestão de tempo pessoal, aqui eu coloquei Pomodoro, mas não é Pomodoro não. Se vocês quiserem ser suficientes para a equipe, 2 horas de investimento diário para o total, dá, beleza? Tranquilo. 4 horas, você já tem um ótimo desempenho no total
e risco de prejudicar estudos na faculdade. 6 horas, aí tu já está prejudicando os estudos da faculdade, tá? Então você tem aqui um range de 2 a 4 horas que você vai ter que estar meio que fazendo a jogada ali com os seus estudos da faculdade. Então esse tempo aqui de investimento diário, tá? Produtal é aquilo que vai te permitir ter um bom desenvolvimento. 2 horas a 4 horas. Como eu sou ex-membro, eu dedico 1 hora. Hoje é uma exceção, né? Eu estou trazendo as informações para você. Construção, o máximo que você conseguir contribuir, análogo a uma semana de provas que pode durar mais de um mês. Ah, tá. Construção é quando a gente está construindo o avião, tá? Eu não comentei muito bem aqui. Então, na construção o negócio é pesado mesmo. Tu tem que contribuir o máximo possível. E é bem corrido essa época de construção. Então, sai da aula, tem que ir lá ajudar no laboratório, porque é bem pesado. Então, pode ser que ultrapasse aqui as 6 horas até, você passa o final de semana inteira construindo, sei lá, sábado e domingo. Mas é uma época, né? E quanto melhor for o projeto de vocês, mais fácil fica essa parte de construção. Gestão de atividades pessoais. Utilizar o OneNote, vou dar um exemplo aqui para vocês do meu OneNote, né? Tem aqui, beleza. OneNote, dá para utilizado aqui, dá para utilizar de várias formas. Só que o que eu faço aqui no caso do Urutau? Eu tenho aqui, eu vou pegar esse tópico aqui, aulas laterodirecionais, são coisas que eu tenho que rever ali na parte de estabilidade e controle. Então tem um checklist de coisas para eu rever lá. Aí eu vou anotando, tem uns prints aqui do que eu tenho que fazer, as partes que eu tenho que modificar das aulas. Parte de organização da área, integração. Ah, esse aqui, peraí, esse aqui eu fiz. Links úteis. Então eu vou fazendo assim, vou armazenando as coisas que eu tenho que fazer. Aulas. Aqui do curso eu também divido por matéria. Então aqui tem a. Não, isso aqui eu fiz foi minha essa matéria. Deixa eu ver aqui uma bacana. Aqui. Instalações elétricas. Então tem um print do slide aqui nesse local. Planejamento. Aqui tem uns conceitos. Ah, esse aqui eu fiz bacana. Então eu ia estudando, ia colocando link de vídeo, tem aqui, tem print de coisa, tem os conceitos aqui. Então dá para fazer estudo e também detalhamento das coisas que você tem que fazer. Aqui do trabalho, eu faço um diário. Tinha um diário aqui. Não posso compartilhar muito aqui, mas aqui eu tinha um checklist diário das coisas que eu tinha que fazer no trabalho. Aí eu atualizo assim, quando o negócio está muito pesado, assim, eu fico com esse checklist enorme. Aí para elétrica é bacana, porque tu começa a ter que testar várias coisas, né? Ah, tem que testar X, tem que testar Y, Z, então tu vai criando aqui esses checklists. Eu gosto de usar o OneNote para isso. Esse aqui é o Durotal para elétrica, tem um pouco de desempenho, algumas informações. Pô, eu acho uma informação bacana. Aí eu venho aqui e jogo PAIC e tal. Dá para jogar PDF aqui dentro também. Deixa eu ver. Estruturação tinha umas reuniões aqui que eu joguei. Então eu acho bacana aqui o OneNote como gestão de informação, estudo também. E gestão de informação, principalmente diário, como eu mostrei para vocês. Então o Trello, né, que a gente faz a gestão de atividades da equipe. Só que eu adaptei ele, então ele também é uma referência de estudos e documentação. Organização e controle mais. Isso aqui é para fazer fluxograma, mas depois eu vou dar uma plataforma que é uma mais bacana. É o Miro, para fazer fluxograma. Fluxograma é bem bacana para estudo também. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que dá para a gente ver aqui. Miro. Eu usei ele para estudar para instalações elétricas. Não, não. Aqui. É isso. Quero start now. Não, sim, e acho que agora vai. Google. Peraí, agora vai. Aqui, elétrica.
Tá, nossa, o negócio demora até pra carregar. Já vai aparecer aqui um monte de coisas. Instalações elétricas é uma matéria meio pesada aí de engenharia elétrica que tem muita informação. E o professor também é um pouco difícil, sabe, de passar com ele. Pra quem já teve aula com o Castelo é fácil, tá? Esse cara aqui é o Cláudio Gonçalves, o bicho é chato. Deixa eu ver se dá para observar aqui. Então eu criei os mapas mentais aqui. Eu gosto de usar o Miro para isso. Então como tem uma quantidade muito grande de informações, elas estão ligadas, e principalmente por norma, eu acho bacana utilizar esses fluxogramas. Quando abrir lá eu mostro de novo. Esse aqui, Canva, para criar e organizar coisas. Não é muito com a gente não, acho que a gente não vai precisar. Aí, isso aqui era de estabilidade e controle. Eu coloco o regulamento da competição como a base do nosso conhecimento que a gente passou. Metodologia de projeto aeronáutico, a gente não vai precisar ver em elétrica, não. Isso aqui é para estabilidade e controle. Aí tem esses aspectos gerais de regulamento que vocês têm que estudar, tá? Passei aqui por cima, mas é como funciona a competição no geral. Vocês entenderem dentro do que vocês estão vendo. Site da SAE. Cara, eu acho que finalmente aqui eu fecho essa apresentação que eu queria ter com vocês, que é a integração oficial mesmo de elétrica. 1.0, porque a 2.0 eu ainda estou fazendo. Aqui, então quem tiver interesse tem esse Miro aqui que eu acho bem bacana para fazer mapa mental. E mapa mental é uma boa forma de estudar, tá? Tem um vídeo aqui que... Essa metodologia de estudo, tem esse vídeo aqui do Larry Ribeiro, que ele comenta um estudo, era um psicólogo, acho que o professor aqui, explicar, eu não vou rodar o vídeo não. Esse vídeo aqui. Tem uma hora que ele comenta que era um professor ou era um estudioso que fazia o seguinte, ele pegava o pior aluno da sala e ensinava esse aluno a estudar por meio de mapas mentais. E com o passar do tempo, esse aluno que era o pior da sala se tornava o melhor. Ele cita aqui a referência do estudo, o nome do cara que, que fez esse estudo e é bacana. E também introduz aqui a chamada soft skills. E também tem um gráfico interessante aqui. Caraca, é um outro estudo que ele comenta. Que é relacionado a atributos de decisões funcionais. Então, com o passar do tempo, algumas coisas teriam mais peso como é que é o nome? Assim, é como se tua qualificação técnica fosse, assim, com o passar do tempo, ela não seria tão valiosa quanto a intuição, a percepção, memória, a coleta de dados, análise e lógica. Com o passar do tempo, assim, esse estudo aqui, Frederick Hayes, Roth, revista Spectrum, ele percebeu que com o passar do tempo a intuição iria pesar mais, percepção também, não somente o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas conforme é proposto, né? Percepção e intuição. Então, é uma aula bem interessante aqui. Então, só que eu não ensino, né, esse tipo de coisa. Eu não sei fazer também, muito bem. Mas é uma ideia bacana. Isso daqui entra aquela chamada soft skills. Então essa aula aqui é bem bacana. Pô. E aí eu tento pegar alguma dessas coisas, aplicar na minha vida e o que dá certo eu trago aqui pra vocês. E aí vocês veem se aplica ou não. Tá. Fecho agora. Caraca, quase 2 horas aí.